E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ideias mais poderosas de toda a história, a filosofia de Platão. E tudo começa com uma pergunta. Uma pergunta bem simples, na verdade, mas que pode virar o nosso mundo de ponta cabeça. Olha, quem já viu o filme Matrix vai sacar na hora essa cena. Pílula azul e a vida segue normal como se nada tivesse acontecido. Pílula vermelha e você descobre a verdade por trás de toda a ilusão. E o mais louco é que essa escolha, que parece pura ficção científica, é na verdade uma ideia que um filósofo grego teve mais de 2000 anos atrás. Beleza, então vamos entender isso direito. Pra gente sacar essa ideia de dois mundos, a gente precisa primeiro conhecer o cara por trás dela, Platão. Ele não foi só mais um nome na história. Ele foi o arquiteto de uma das perguntas mais importantes que a filosofia já fez. E já começo com uma curiosidade. Platão, na verdade, era um apelido. Dizem que ele ganhou na academia de ginástica por ter ombros largos, sabe? O nome de batismo dele era Aristóteles. Mas a vida dele não foi nada superficial, muito pelo contrário. A filosofia de Platão foi toda moldada por um acontecimento que marcou ele para sempre. E esse grande trauma foi a condenação e a morte do seu mestre, o Sócrates, pela democracia de Atenas. Imagina só, ver o homem que ele considerava o mais sábio de todos ser morto por questões políticas. Isso fez o chão de Platão sumir. Ele dedicou a vida inteira para buscar uma verdade mais profunda, uma justiça de verdade que não dependesse da opinião instável da galera. E foi essa busca que levou ele para sua ideia mais famosa, a grande sacada que está na base de todo o pensamento dele, a teoria das ideias, ou como também é conhecida, o dualismo platônico. A ideia de que a gente não vive em um, mas em dois mundos. Para Platão, a coisa funciona assim. De um lado, tem um mundo sensível. É esse mundo aqui, que a gente vê, toca, sente. Só que ele é um mundo de cópias, imperfeito, que está sempre mudando. Do outro lado, existe o mundo das ideias, um lugar perfeito, eterno, que a gente só consegue acessar com o pensamento, com a razão. É como se lá estivessem as formas perfeitas, as matrizes de tudo que existe aqui. Para ficar mais fácil, pensa num cachorro vira-lata caramelo. A gente pode ver milhares deles por aí, cada um pouquinho diferente do outro, certo? Eles envelhecem, morrem, eles fazem parte do mundo sensível. Agora, na nossa mente, existe a ideia de cachorro, o conceito perfeito. Essa ideia é eterna, não muda, e ela pertence ao mundo das ideias. Todos os cachorros que a gente vê são só cópias imperfeitas dessa forma ideal. E essa divisão de mundos, claro, leva a uma divisão no tipo de conhecimento. Platão diferenciava a doxa, que é a opinião, o conhecimento do dia a dia, baseado no que a gente vê e ouve. É tipo uma fofoca de corredor de escola. Parece verdade, mas não dá para confiar. Já a episteme é o conhecimento de verdade, o conhecimento científico, que é baseado na razão e no mundo das ideias. É como um documento oficial com assinatura e carimbo. É um fato. Tá, mas e aí? Como é que a gente sai desse mundo da opinião e chega no mundo do conhecimento? Para explicar essa jornada, Platão criou uma história. E essa é, talvez, a metáfora mais famosa de toda a filosofia, a alegoria da caverna. Para ilustrar essa teoria toda, Platão pede para a gente imaginar uma cena. Pensa só, um grupo de pessoas que nasceu e cresceu acorrentado no fundo de uma caverna, olhando para uma parede. A única coisa que eles veem na vida são sombras projetadas nessa parede. Para eles, aquilo ali, as sombras, são a única realidade que existe. A jornada do herói dessa história acontece em 3 passos. Primeiro, os prisioneiros vivem na doxa, na opinião, achando que as sombras são a realidade. Passo 2, um deles consegue escapar. Quando ele sai da caverna, a luz do sol, que representa a verdade, o conhecimento, quase cega ele. Mas aos poucos, ele se acostuma e entende como o mundo funciona de verdade. Ele alcança a episteme. E aí vem o passo 3, o mais dramático. Ele volta para a caverna para tentar libertar os amigos, mas eles não acreditam. Eles acham que ele enlouqueceu e o ameaçam de morte. Uma referência claríssima, né, ao que aconteceu com o mestre dele, o Sócrates. Mas para Platão, essa jornada para fora da caverna não era só uma coisa individual, não. O objetivo de conhecer a verdade era usar esse conhecimento para construir uma sociedade melhor, mais justa. Por isso ele aplicou a filosofia dele diretamente na política. A cidade ideal de Platão, que ele chamou de Calípolis, seria dividida em 3 classes, cada uma representando uma parte da alma humana. A classe de bronze, movida pelos desejos, seria a dos trabalhadores, dos produtores. A de prata, movida pela coragem, a dos guardiões, dos soldados. E, finalmente, a de ouro, guiada pela razão, seria a dos governantes. A ideia é que cada um faria aquilo que a sua natureza manda, criando uma sociedade justa e em total harmonia.
E isso nos leva a um conceito chave, a sofocracia, ou seja, o governo dos sábios. Quem deveria governar? Para Platão, a resposta era óbvia. Só aqueles que saíram da caverna, que viram a luz da verdade. É a figura do rei filósofo. Ele não quer o poder por ganância ou por status, ele governa porque é um dever, porque ele é o único que realmente sabe o que é o bem e o que é a justiça. Mas, no fim das contas, a filosofia do Platão vai além da política e chega no nível pessoal. A lição final dele não é sobre o Estado, mas sobre a responsabilidade de cada um de nós. Ele termina seu livro mais famoso, A República, contando uma história chamada O Mito de É sobre um soldado que morre, vai para o além e volta para contar o que viu. E o que ele viu foi o seguinte: antes de reencarnar, as almas podem escolher qual vai ser a sua próxima vida. A lição aqui é direta. Só as almas que praticaram a filosofia, que treinaram a razão, conseguem fazer uma escolha sábia e evitar uma vida de sofrimento ou de maldade. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão muito poderosa. Para Platão, a filosofia não é só uma viagem, um passatempo, é um treinamento para a vida. Um treinamento que prepara a gente para fazer as escolhas certas. A questão, então, não é só o que Platão pensava, mas o que a filosofia dele nos diz sobre as nossas próprias vidas. Se a responsabilidade final é de cada um, fica a pergunta: qual vida está sendo escolhida?